Irmãos, não sei se você tem acompanhado as notícias no Brasil. Nós estamos em época de eleição e eu creio que foi na segunda-feira passada, segunda ou terça, eu não me lembro bem o dia exato, eu tirei um tempo para assistir a entrevista dos candidatos à presidência no Brasil, né? E o que aconteceu? No dia seguinte, a pessoa que foi entrevistada, o avião caiu, né? E todos os que estavam a bordo morreram, né? E isso nos faz refletir em relação à nossa nação, para você que é brasileiro, né? E eu creio que Deus, Ele quer mudar o curso, não somente da nação, mas das pessoas. Eu creio que há um desejo, né, no coração de todo ser humano, né, de ter um bom governante, de terem pessoas realmente que olham para o necessitado, né, pessoas realmente que reconhecem o valor das pessoas, que não as tratam simplesmente como objetos, né? E sabemos que o Brasil, né, tanto o Brasil como os outros países também, precisam de Deus. Na verdade, o Brasil, ele precisa de Deus, todo ser humano precisa de Deus, não é? E eu, particularmente, pessoal, eu creio que o governo que está no Brasil hoje é um governo que não tem refletido isso. A gente tem visto muitos escândalos, tanta coisa ruim acontecido no Brasil. Mas a grande questão, sabe o que é, irmãos? Que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vi uma notícia, não sei se é um fato, não é, ou simplesmente uma notícia fictícia, mas o candidato à presidência, Eduardo Campos, ele foi em uma igreja e teve uma mulher que orou por ele. Colocou as mãos sobre a cabeça dele, né, profetizou. Interessante, se for o que é verdade, realmente foi Deus que falou, né? Que grande seria o cortejo daquele homem, né? Que Deus tinha ele em suas mãos. Interessante isso, né? Que Deus tem um controle de todas as coisas. Deus, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele quem nos cobre, né? E a gente sabe também que houve, né, uma celebridade aqui nos Estados Unidos, um homem que estava com muita depressão, um excelente ator, não é? O Robin Williams, ele se enforcou. Tamanha era a pressão que ele estava passando, não é? Ele estava no início do mal de Parkinson, né? E estava com grande depressão, que ele dormia, se eu não me engano, parece que era 18 horas por dia. E chegou ao ponto dele tirar sua própria vida, né? Eu creio que essas notícias, elas precisam de mexer conosco para nós refletirmos em relação à vida, né? Em relação ao próximo, em relação às pessoas. Amém, queridos? Sabe, irmãos, nós precisamos de orar. Nós precisamos de interceder. A igreja, nós temos o poder de ligar, não é? Nós temos um poder que, quando nós oramos, nós decretamos. Da mesma maneira que um presidente, ele tem poder e autonomia para decretar uma lei, nós temos poder e autoridade para decretar, amém, através da oração, porque o Senhor, Ele deu ao homem, né, o poder de governar aqui na terra. Lá em Salmos, se eu não me engano, Salmo 115 diz que os céus é os céus do Senhor, mas a terra o Senhor a deu aos filhos do homem. Amém? Então você, que é a igreja, nós podemos fazer diferença através da nossa oração. Amém, queridos? Vamos, nesses dias, estar orando, não é? Pedindo que o Senhor venha colocar as mãos sobre esses candidatos, né, que estão, né, concorrendo aí à presidência. Que o Senhor venha escolher um homem que, de fato, tenha o coração nele. Amém, irmãos? Eu creio que, através dessa tragédia, o curso, né, dessa política no Brasil está mudando. Eu creio que vai mudar e vai ter grande surpresa,
não é, grandes surpresas, não é? Então, ore, não é? Vamos orar, vamos interceder, amém? Não somente pelo Brasil, mas aqui também pelos Estados Unidos e todos, né, que você, não sei qual país você veio, né? Ore pelo lugar de onde você saiu. A Bíblia diz que nós não podemos esquecer, né, dos nossos pequenos começos, né, de onde nós saímos, não é? Isso fala de nós termos um coração grato, porque muitas vezes as pessoas saem do Brasil, vêm para a América e começam a falar mal do Brasil. É claro que as coisas não são boas como aqui, mas nós precisamos de profetizar para que Deus venha mudar, não é, o futuro daquele povo, não é, dos nossos irmãos. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. E eu creio que é incrível, irmãos. Eu sempre fico atento àquilo que os irmãos ministram, não é? Que eu creio que todos nós, não é, somos instrumentos de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos para glorificar o nome de Deus. E eu fico atento aqui nos meninos, nas canções, a irmã Vanilde que ministrou aqui uma música também. Irmãos, é incrível, nós não falamos nada com ninguém, tudo está no mesmo sentido, não é? Na mesma sintonia, não é? Daquilo que Deus quer falar conosco. Deus, Ele usa pessoas de qualquer, não é, maneira, independente de onde você veio, da sua raça, cor, tribo, nação. Deus, Ele faz, não é, coisas grandiosas para que nós venhamos entender que Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? E Deus quer falar com você nesta manhã. Você crê nisso? Amém. Então, vamos fazer a leitura da palavra, a partir do versículo 1 do capítulo 4 de João. A palavra de Deus diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede,
nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: eu te dou. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Vamos orar a Deus. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós cremos que o Senhor nos amou. O Senhor nos amou tanto que o teu amor não simplesmente ficou em um sentimento, mas o Senhor expressou o teu amor através da vida de Jesus Cristo. Ó Deus, por isso que nós nos reunimos aqui nesta manhã. Pai, o que nos une é o teu amor, é a vida de Deus que está em nós. Pai, por isso nesta hora, abra, ó Deus, ó Pai, o nosso entendimento. Ó Deus, que o nosso coração venha estar, ó Deus, ó Pai, apto para receber esta palavra de vida. Palavra do Senhor que gera fé, que nos transforma, que nos alimenta, ó Pai, ó Deus, e dá uma esperança para o cansado, ó Deus, para aquele que está ferido. Por isso nós te louvamos nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, ministre ao nosso coração, fale conosco, nosso Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, é interessante que Jesus, ele se manifesta de várias maneiras, né, para mostrar o seu grande amor. E aqui no Evangelho de João, se você for observar, basicamente nos 5 primeiros capítulos, Jesus ele se manifesta, né, através da água. Jesus é manifesto através da água. A água, ela traz várias experiências na vida do homem, né? João Batista, ele batizou Jesus com água. E isso foi o ponto de partida inicial do ministério de Jesus, né? Foi através da água, foi o cumprir da lei, foi o cumprir da justiça de Deus, né, que Jesus começou o seu ministério. E logo no capítulo 2, você vai perceber que Jesus foi convidado para um casamento. E chegando lá, todos, né, se divertindo, acabou o vinho. E o que Jesus estava lá, e de repente a mãe de Jesus falou: olha, é o seguinte, acabou o vinho. Ele falou: mulher, que eu tenho contigo, não chegou a minha hora. Olha, faça tudo o que ele disser, disse para o mestre Sala, né? Pessoa responsável. E eles encheram umas talhas lá de água e Jesus transformou a água em vinho, né? Isso fala que nós precisamos de ser transformados. Muitas pessoas chegam até Jesus com um coração simplesmente sem graça, um coração sem vida, mas a água, ela precisa de ser transformada em vinho, para trazer alegria no nosso coração. A alegria de Deus, ela precisa de jorrar dentro de nós, amém? E no capítulo 3, nós vemos que um homem chamado Nicodemos foi ter com Jesus, e ele queria saber como que ele poderia herdar o reino de Deus. E Jesus falou: Nicodemos, você é mestre e não sabe dessas coisas? Para entrar no reino, você precisa de nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Sabe, irmãos, nós precisamos de Jesus, porque Jesus ele tem o poder de mudar a nossa anatomia, não é, espiritual, não é? Deus ele tem o poder de mudar, não é, o endereço, não é, na sua vida. Você pode se tornar participante da vida eterna quando você passa por esta etapa do nascer de novo. Então Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo, Nicodemos. E todos nós precisamos
nascer de novo. Amém, queridos? Então, você vê que no capítulo 3 fala de água novamente, e no capítulo 4, Jesus ele foi na fonte falar com aquela mulher samaritana. Então é interessante que o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Muitas pessoas pensam que existem coincidência, mas não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Porque Deus, Ele tem contado todos os dias da sua vida. E Jesus, então, Ele fez, não é, algo, não é, que para gerar aquele cenário que aquela mulher samaritana viesse a ter um encontro com Jesus. Só para concluir, a gente vai voltar na mulher samaritana, no capítulo 5, você vai ver no capítulo 5 de João, aqui fala também da cura de um paralítico, e esse paralítico, ele esperava por uma cura, e ele precisava de ser imergido em uma água para receber aquela cura. Então a gente percebe que Deus ele quer falar conosco através, não é, de alguns símbolos, não é? E aquela mulher samaritana foi buscar água. Água fala de algo essencial na nossa vida. Sem água não há vida. Os cientistas ficam buscando atrás de planetas que contêm água, porque onde tem água tem vida. Mas a água que Jesus estava se referindo não é uma água que você venha beber e novamente sentir sede, mas a água que Jesus estava mostrando às pessoas que Ele realmente é a verdadeira água viva. É Ele que é a água que tem poder para transformar, para curar o homem. Nós precisamos dessa água vida, essa água viva. Sabe, irmãos, sabe que eu quero que você venha para o contexto aqui de João 4. Jesus, ele estava na Judéia, não é? Na região ali de Jerusalém, a região sul de Israel. Sabe que essa região era predominante por religiosos radicais, aqueles que viviam debaixo da lei de Moisés e também segundo as práticas, não é, que eles tinham através da cultura, não é? Eles tinham certos ritos que também que acrescentava, não é? Além da lei que eles praticavam, eles tinham certos rituais. Eles precisavam de lavar as mãos, não é? Então, eram simplesmente crenças, coisas que não era realmente que Deus tinha colocado, imposto para que eles viessem a cumprir. E esses religiosos, de certa forma, sempre perseguiu Jesus, porque Jesus, ele fazia coisas que no normal eu e você, como religioso fariseu, não faz. Mas eu quero que você entenda que Jesus, ele estava sendo perseguido nessa ocasião, ele queria se livrar dos seus inimigos, ele escolheu ir para Galiléia. Se você pegar na sua Bíblia, talvez tem mapa, você vai ver o mapa que a Judéia está no sul e Galiléia está no norte. E Jesus, ele morou em Cafarnaum, que era uma cidade, né, na beira ali, vamos dizer, ali do lago da Galiléia, que é muito chamado também o Mar da Galiléia, mas na verdade é um lago. Você sabe por que Jesus foi para lá? Porque as pessoas eram mais receptíveis. Elas estavam livres de tradições, de religiões. E Jesus, ele tinha de ir para Galiléia. Porém, a Bíblia diz que era necessário passar na província, ou seja, cruzar Samaria. Quando Jesus chegou no poço, que ele
pediu água para aquela mulher, ela assustou, falou: que é isso? O que está acontecendo? Espera aí, esse homem sozinho aqui, imagina se fosse você, no meio do mato, um homem na beira de um poço, e ele te pede água, o que você vai, você como mulher, qual que é a intenção de um homem? Essa mulher passou 1001 coisa na cabeça dela. Essa mulher falou: mas você, espera aí, primeiro você é homem, eu sou mulher, e não é normal um homem ou mulher estarem juntos num lugar isolado. Mas você é judeu, e você fala comigo. Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Nem sei por que você está aqui. Mas eu quero te dizer algo, que Jesus, ele conhecia o labor daquela mulher. A Bíblia nos diz que essa mulher, ela foi ao meio-dia buscar água. Eu creio que é o horário, né, que é onde o sol ele é mais quente, né, mais forte. Elevado. E eu creio que, irmãos, isso cansa. Imagina você carregar aí um jarro, né, de barro, cheio de água, pesado, todos os dias. E é interessante que as mulheres fazem os deveres de casa, e alguém pergunta aí, e você? Pergunta para o marido, e o que você faz? Não, eu trabalho. E sua mulher: não, ela não trabalha não. Só cuida de casa. Só cuida de casa. Hoje nós temos facilidade, você não precisa de buscar água. Hoje você abre a torneira e sai água. Você não precisa de ir lá lavar roupa, lá no rio lavar roupa. Mas você joga a roupa dentro da máquina, joga o sabão lá, gira o botãozinho lá né? E lava. Você tem um escravo em casa que é a sua máquina de lavadora, né? Mas antigamente as mulheres sofriam muito. Essa mulher era uma mulher sofrida. Era uma mulher que certamente ela não tinha muitas amizades. Você sabe por quê? Porque essa mulher, ela foi buscar água, não tinha ninguém lá buscando água, que era comum o horário mais fresco, o horário que o sol estava menos, né, intenso. Sabe que ela foi ao meio-dia. E no decorrer da história nós vamos entender por que ela foi ao meio-dia. Por que ela foi ao meio-dia? Mas na frente a gente vai entender por que ela foi ao meio-dia, mas Jesus foi ao meio-dia. Jesus estava ali naquele horário. E certamente ao redor daquele poço tinha algumas árvores, porque onde a água tem, o verde está em volta, há um oásis, há algo ali perto. Mas era um lugar de deserto, um lugar seco. Não era um lugar de grande abundância de água. Sabe? Então essa mulher era uma mulher que era muito sofrida. E a gente sabe, irmãos, que muitas vezes as pessoas têm o poder de excluir, né? Gente. Exclui gente, sabia? Pessoas se acham melhores do que as outras, não é? Por quê? Porque essa mulher, vou te falar para você, essa mulher não tinha uma boa fama, não. Nós lemos aqui no versículo, né, que ela tinha passado por vários problemas na vida. Sabe,
ela era samaritana. E religioso tem o poder também de excluir pessoas. Esse povo era um povo excluído. Eles viviam à parte, eles viviam na margem, eles não participavam do convívio religioso. Eles adoravam a Deus no monte. Enquanto que o templo era em Jerusalém, lá no sul, e eles viviam no norte. E eles não podiam descer no templo, você sabe por quê que eles não podiam? Porque senão eles profanariam o templo, porque eles eram impuros. Eram judeus mestiços. Não sei se você já se sentiu constrangido com rejeição. Nós vivemos na América e às vezes a sua aparência não traz, assim, uma boa-vinda, porque você não tem olhos azuis, talvez, é baixinho, cabeça chata. Talvez você é fluente em inglês, talvez até americano. E a pessoa fala espanhol com você. E você se sente ofendido às vezes. Sabe, irmãos? Mesmo você falando inglês, a pessoa quer insistir em falar em espanhol, ou em falar português, ou qualquer outra coisa. Para dizer, olha, você não faz parte daqui. Você é um excluído. Sabe que Jesus, ele não faz acepções de pessoas. Jesus, ele vai atrás das suas ovelhas perdidas. Jesus vai atrás daqueles que são rejeitados. Jesus vai atrás daqueles que ninguém quer saber de nada. Aqueles que ninguém dão valor. Sabe, Jesus, ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Sabe, e essa mulher samaritana era uma filha de Abraão. Ela esperava o Messias. Ela esperava Deus. Mas ela tinha algumas práticas que muitas vezes nós fazemos coisas, nós não sabemos o porquê fazemos, nós só sabemos que alguém fez e nós estamos fazendo, não sabemos por que estamos fazendo. Entendeu? Então vou repetir. Olha, eu vou contar uma história para ficar mais fácil para você entender. Diz que um grupo de cientistas pegaram 5 macacos e colocaram dentro de uma jaula. E no centro da jaula colocou um cacho de banana bem em cima e uma escada de baixo. E a banana chamou a atenção dos macacos. Sabe que era uma experiência. Quando que o primeiro macaco foi subir na escada para pegar a banana, eles jogaram um jato de água gelada nos 4 que ficaram embaixo. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Na hora que o macaco ia subir na escada, os 4 vinham e enchiam ele de pancada. Com o passar do tempo, ninguém subia mais na escada. Sabe que o cientista pegou, trouxe um macaco novo, substituiu pelo veterano. E o que você acha que o macaco novo fez? Foi subir a escada. Na hora que foi subir a escada, eles encheram ele de pancada e não sabia porque ele estava apanhando. Sabe que eles já não estavam utilizando mais o jato de água gelada. Consequentemente, trocou o segundo, fez a mesma coisa e o novato, o primeiro que chegou, também entendeu que tinha de bater. Até trocar todos os 5. Conclusão da história.
os 5 que foram trocados, os últimos, eles simplesmente sabiam que tinham de bater, mas não sabia por quê. Só não podia subir. Você sabe que o ser humano é dessa maneira? Por que você está fazendo? Eu não sei, todo mundo faz. Sabe, irmãos, tem certas coisas que nós fazemos, não sabemos por que fazemos ou por quê. Mas nós fazemos. E nós precisamos de estar sempre alicerçados na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é bússola para a nossa vida. Sabe? Imagina que Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Ele chegou ali, ele quebrou paradigmas. Você sabe por quê? Porque um judeu normal, ele nem cumprimentava um gentil, nem saudava um gentil, né, cumprimentando, né, com um aperto de mão. Ele não sentava na mesma mesa, não usava os mesmos utensílios. Porém, a palavra diz que era necessário passar por Samaria, mas não era o comum de um judeu passar por Samaria, porque senão eles seriam contaminados. Sabe o que eles faziam? Eles davam uma grande volta para chegar, digamos, lá na Galileia, lá em Cafarnaum. Eles então tinham de atravessar o rio Jordão e subir para o outro lado e fazer o caminho inverso, né? Sabe, mas Jesus decidiu, eu vou passar por Samaria. O discípulo certamente falou, o Senhor está meio, né, variado, porque a gente não tem costume de passar nesse lugar. Nós não temos costume de fazer parte desse povo aí, porque esse povo aí é impuro. Mas Jesus chegou no poço, os discípulos foram na cidade comprar comida e chega a mulher. E começa então aquele diálogo, né, de Jesus com a mulher. Olha, me dá de beber. Senhor, como que você está pedindo para mim? Você é judeu, eu não posso. Dá de me beber. Olha, deixa eu te dizer, se você soubesse quem está pedindo de beber, você que lhe pediria, porque ele tem o poder de te dar a vida eterna. Ele tem o poder de te dar uma água viva, que jorra para a vida eterna. Opa! Essa mulher ficou, então, interessada. Falei, peraí, eu vou deixar de buscar água agora todos os dias. Ele vai me dar uma água que jorra para a vida eterna, uma água viva. Eu estou cansado de vir nesse poço aqui. Então, aquela mulher ficou curiosa. Ele falou, é o seguinte, eu te dou. Mas vai lá primeiro e chama o teu marido. E ela respondeu, eu não tenho marido. Bem disseste, mulher. Você já teve 5. E o que você tem agora não é seu marido. Você falou a verdade. Sabe, queridos, Jesus, ele estava ali, ele sabia quem era aquela mulher. Porque ela falou, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Sabe, Jesus, ele quer, porque o homem, muitas vezes, ele quer excluir as pessoas. Mas o trabalho nosso como igreja é de inclusão e nunca exclusão. Às vezes as pessoas podem vir à igreja, pode vir no culto ou numa célula, mas às vezes você olha para as pessoas, você começa a julgar. Você começa a observar o comportamento dela. Mas Jesus, ele chama todos. Todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. E é aquilo que nós falamos hoje, porque Jesus, ele realmente é aquele que cura, aquele que sara. Mas se nós dissermos que Jesus é bom, que Jesus ama, nós precisamos de fazer o mesmo. Porque Jesus, ele é de fato amor.
E quando nós lemos, né, aquele versículo famoso, conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se parasse por aí não fazia sentido o amor de Deus. O amor de Deus, ele só fez sentido quando deu a completude, vamos dizer, dessa frase, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E quando você fala, olha, eu amo, mas a expressão do amor de Deus foi uma ação. Se Deus não tivesse enviado o seu Filho ao mundo para salvar o homem, esse amor, o qual Deus nos amou, seria simplesmente um amor filosófico, platônico, algo intangível, que simplesmente é algo só na mente. É algo que não é apalpável. Mas o amor de Deus, ele é palpável. O amor de Deus, ele é verdadeiro. O amor de Deus tem mãos. O amor de Deus tem coração. O amor de Deus é uma pessoa. O amor de Deus é Jesus. O amor de Deus é aquele que veio para buscar e salvar o perdido. E eu creio que um dia eu e você, nós vamos ter de comparecer diante de Deus. Todos nós, sem exceção de pessoas, um dia você vai aparecer diante do trono de Deus. E Ele veio, expressou o seu amor através do seu Filho Jesus, ali na cruz do Calvário. Jesus morreu de braços abertos para mostrar para o mundo que Ele amou, para abraçar a humanidade, para receber a humanidade. As pessoas não vão para o inferno simplesmente porque são más, mas porque rejeitam Jesus. Porque creem em Deus somente aqui. Só conhecem Jesus como um Jesus histórico. Mas Jesus é uma pessoa, é alguém que é vivo, que está sempre no nosso meio. Deus, Ele quer ter comunhão com você. Deus quer ter comunhão com cada um de nós. Deus quer restaurar a sua vida, quer restaurar a minha vida. E nós sabemos quando nós estamos a parte de Deus, quando nós estamos longe de Deus, nós nos tornamos como aquela mulher samaritana, aquela mulher angustiada, aquela mulher que rejeitada, ela por dentro era uma mulher, sabe, frustrada. Você sabe por que ela era frustrada? Imagina que alguém fala, olha, eu te amo, você é linda, e depois pega e... Ela teve 5. E todos eles falaram a mesma coisa e ela caiu no engodo. Por quê? Porque muitas vezes você e eu, nós esperamos em homens. Você espera em homem. Mas Deus quer que você espere nele. Porque é só Deus que pode satisfazer os desejos do seu coração. Ele que vai, sabe, satisfazer o desejo do seu coração. Só Ele que pode suprir. Essa mulher teve várias experiências. E várias frustrações. Mas é algo interessante que ela continuou crendo que alguém poderia supri-la. Porque ela estava no 6º namoro. Mas ela encontrou com o 7º homem da vida dela. O dia que ela encontrou com Jesus, algo começou a mudar dentro de si. Porque ela falou, peraí, esse aí, ele está falando comigo, mas eu estou ouvindo de uma maneira diferente. Porque os outros falaram de uma forma muito superficial, mas esse homem fala de uma forma muito profunda. Ele está interessado em mim não por causa da minha aparência, por causa do meu corpo, mas ele está interessado na minha pessoa.
Sabe, amados, Jesus, ele preocupa, né, com você como pessoa, como gente. Deus, ele gosta de gente. Foi por isso que ele morreu por causa de gente, por causa de pessoas, sabe? Agora, olha só, qual que é o trabalho nosso como igreja? Você que é cristão, fala, não, pastor, eu sou cristão, eu entendo que eu estava destinado para a maldição eterna, para a condenação eterna, e teve um dia que eu reconheci que eu era pecador. Se eu não arrependesse, reconhecesse a minha condição como homem, como pecador, filho de Adão, eu iria para o inferno, mas eu reconheci o sacrifício de Jesus Cristo. Eu entreguei a minha vida para Ele, porque eu creio que Ele não vai me lançar fora, Ele nunca vai me rejeitar. Os homens podem me rejeitar, mas eu sei que Ele jamais me rejeitará. Porque o dia que eu fechar meus olhos aqui, eu vou abrir diante dEle, diante do teu trono, do trono dEle, e Ele vai me receber. Sabe, irmãos, esta é a maior garantia que nós temos. É a garantia da vida eterna. Que Deus, Ele te recebeu e me recebeu, não por aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas por aquilo que Ele mesmo fez em meu favor, no seu favor. Quantas pessoas não se encontram, né, deprimidas, como eu citei antes, né? Um ator, sabe, excelente, um homem que trazia alegria ao coração das pessoas. Mas sabe o que eu me refleti nisso? Eu até comentei com a minha esposa. Imagina um ator, o cara vive várias personalidades. Às vezes ele perde a sua própria personalidade e não sabe quem é. É onde entra em crise, onde a pessoa, ele viveu vários personagens, mas não sabe qual que é o seu personagem verdadeiro. Sabe, irmãos, você precisa de saber por que você foi criado. Você não foi uma experiência, nenhuma obra do acaso. Você foi feito por Deus. Você foi criado por Deus para contê-lo. Você foi criado por Deus para que você viesse o receber no seu coração. Para que a alegria, para que a sua alegria seja completa, você precisa de abrir o seu coração para Deus. Senão, os seus dias aqui na terra vai ser dias de fadigas, dias, sabe, péssimos. Porque a vida do homem só muda quando ele abre o coração para Deus. E quando você ainda permite que o reino dele venha sobre a sua vida, que ele venha tomar e fazer parte das suas decisões. Porque quando você toma decisões sozinho, sem que Deus faça parte dessas decisões, você pode perceber que nada bom acontece. Mas no momento que você convida Jesus para fazer parte da sua vida, você convida Jesus, olha, Senhor, eu sei que eu vou passar dificuldade, vou ter tribulação, mas eu sei que o Senhor estará comigo no meio da tribulação, no meio da angústia, sabe, no meio da adversidade, o Senhor é presente na minha vida. Eu posso crer que o Senhor jamais me desamparará. O Senhor é um Deus fiel. Ele é fiel. Eu estava conversando com o Alexandre está presente hoje. Domingo passado ele estava no hospital. E foi sexta-feira que nós nos falamos, semana retrasada, não é? Semana passada. E ele estava se sentindo mal. Porque vira e mexe, 3 dias em casa, 4 no hospital, né? A maior parte do tempo no hospital. E eu vi que ele estava meio assim desistido. Eu falei, não pode, eu tenho que dar uma injeção do Espírito Santo na veia, dar um JC na veia dele para ele acordar. Né?
E eu profetizei em nome de Jesus, olha, o Senhor, Ele está começando algo na sua vida, já tem feito grandes coisas, a esperança, né, a luz está brilhando, vai brilhar mais ainda. E aí no fim, né, depois que nós conversamos ali, já estava mais tranquilo, não foi, Alexandre? E nós nos falamos, foi antes de ontem, a última vez agora. Eu pedi também, eu sei que ele me ligou, sexta-feira. Aí ele falou, pastor, aí ele atendeu, parece que era outra pessoa. Quando ele me ligou, eu falei, gente, o que é? Falei, o homem já recebeu um fígado novo agora, né? Porque está muito feliz, mas por quê? Porque o Senhor restaurou a sorte dele. Anteriormente ele já tinha tentado um transplante de fígado no passado e não teve êxito. Mas agora o Senhor abriu uma porta para ele receber um fígado novo. Não é? E os dias, né, estão contados. Né? O Senhor vai entregar um fígado novo para ele voltar a ter uma vida nova. Não é? E nós nos enchemos de alegria. Por quê? Porque Deus, Ele inclui as pessoas. Ele faz com que, sabe, quando você se sente só, viver em família. Não é? A Bíblia diz que faz o solitário viver em família. Muitas vezes você está só, mas Deus nunca te desampara. Sempre vai levantar alguém na sua vida para te socorrer, para te dar uma palavra de encorajamento. Porque Deus, Ele sempre vai usar a gente. Deus, Ele vai usar a gente na sua vida. Sabe? E o que me chama a atenção, irmãos, é que se nós formos igreja simplesmente pelo fato de vir aqui aos domingos, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus. Porque cumprir o propósito de Deus, nós precisamos de expressar o amor de Deus na vida das pessoas. Olha o que diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 9. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudesse viver por meio dele. Agora esse versículo 9, ele é muito profundo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dele. Então, para nós cumprirmos o propósito de Deus, você tem que viver por meio dele. É Ele que vai, sabe, está vivendo através de você. Jesus, Ele quer usar a sua vida. Jesus quer usar o seu corpo. Jesus quer usar as suas mãos. Jesus quer usar a sua boca. Jesus quer usar os seus ouvidos. Jesus, sabe, quer que nós sejamos esse vaso que venha tocar na vida das pessoas. Sabe, o amor de Deus não é algo abstrato ou intangível, irmãos. É algo, né, que é palpável, como eu falei antes. Então, o verdadeiro amor, ele sempre vai ser acompanhado, né, por uma ação. Sem ação, o amor de Deus, ele é simplesmente algo abstrato. Sabe que nós podemos, expressar esse amor, porque eu creio, se você é nascido de novo, você pode expressar esse amor na vida das pessoas. Porque um dia você foi reconciliado com Deus. Um dia você era rejeitado, você andava aí, vivia na margem, né? As pessoas talvez te rejeitavam, mas Jesus, um dia Ele te recebeu. Mas Ele recebeu, Ele não veio como veio para Paulo, mas Ele veio através de alguém. Deus levantou alguém na sua vida. Deus levantou pessoas na sua vida que expressasse esse amor. Pessoas que te incomodavam. Pessoas que ficavam ligando para você. E aí, irmão, na bênção.
E aí, vamos na célula hoje? De novo, estou cansado desse negócio de célula, igreja. Irmãos, vai acostumando, porque se você quer passar a eternidade do lado de Deus, você tem que aprender a conviver em família. Por isso que a arca de Noé representa a igreja. Ali tem todo tipo de animais. Você está entendendo? Salva todos nós. Tem uns animais mais fofinhos. E a gente precisa de aprender a conviver com todos, amados. Tem uns que mordem e a gente ama a si mesmo. O Rogério disse que tem uns que dá coice. Mas a realidade, você sabe o que nos une? Você sabe o que nos faz ser um em Deus? É o amor, irmãos. É o amor. É o amor. Não é do Zezé de Camargo e Luciano, não. Não é esse amor que eu estou falando. Você já estava pensando, né? Não, não é. Mas é o amor de Deus. É o amor de Deus que transcende, que vai além da cultura, que vai além da raça, que vai além de tudo. Sabe? O amor de Deus, ele é tão grande que o Império Romano, com todo o seu poder, com toda a sua glória, não conseguiu impedir que o cristianismo entrasse dentro do palácio do imperador. As cartas de Paulo, ele sempre saudava os irmãos. E ele ainda falava, aqueles que estão na casa, né, de César. Por quê? Porque o amor de Deus, ele rompeu as barreiras. Ele entrou lá dentro, sabe, de algo impenetrável, dentro dos muros, dentro da casa do imperador. O amor, ele é contagiante. O amor de Deus, ele contagia as pessoas. Quando nós começamos a emanar deste amor, desta vida, ela tem poder para, sabe, unir as pessoas. Muitas vezes as pessoas ficam inimigas umas das outras, mesmo sendo tão próximos, talvez irmãos. Mas quando você permite o amor de Deus na sua vida, sabe, tudo aquilo que muitas vezes você coloca, talvez por causa de uma simples palavra ou uma simples ação, o amor de Deus, ele cobre essas indiferenças que nós temos entre nós. Sabe, irmãos, se nós quisermos viver uma vida, sabe, uma vida cheia de alegria, cheia de paz, nós precisamos de ter o amor. E esse amor é o próprio Jesus vivendo através de nós. Sabe, eu sei que muitas vezes nós temos o coração endurecido, porque nós não queremos simplesmente perdoar. Simplesmente deixa as criancinhas virem a mim, porque delas são o reino dos céus. Pode deixar, não está atrapalhando. Amém. Aleluia. Amém, amados? Sabe, nós precisamos de entender que o amor ele tem o poder de nos unir. O amor tem poder, sabe, de nos trazer de volta, onde nós caímos. Como o Juninho ministrou aqui no começo, olha, esse amor é tão grande, que Jesus, ele quer que você ame os seus inimigos, ame aqueles que muitas vezes te afrontam, não é? Com palavras, como se fosse um insulto na sua face. Mas Jesus pede a cada um de nós, né, para nós não revidarmos o mal com o mal, mas com o bem. Deus quer que você seja benigno, que você venha, sabe, falar desse grande amor para as pessoas, e não somente falar, mas agir, amém? E semear esse amor no coração das pessoas.
Jesus, ele confrontou aquela mulher, para nós encerrarmos aqui. Jesus simplesmente, ele confrontou aquela mulher, você sabe por quê? Para que aquela mulher viesse a reconhecer que aquelas pessoas que tinham frustrado não seria mais empecilho na sua vida, porque Jesus de fato amou aquela mulher sendo judeu, porque ela tinha uma expectativa no seu coração. Eu sei que um dia, no versículo 19 do capítulo 4, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Interessante que Jesus não foi claro com os religiosos. És tu o Cristo? Diga-nos. Tu disseste. Mas Jesus falou para essa mulher, Simone. Certamente Jesus olhou dentro dos olhos dela e falou: sou eu. Eu que estou falando contigo. Eu sou o Messias. Aleluia! Aquela mulher viu que aquilo ali de fato era Deus falando com ela. Aquela mulher não se conteve, que ela saiu correndo. Ela foi na cidade e falou: gente, olha, preste bem atenção. Eu encontrei um homem. Certamente as pessoas, mais um. Mas ela falou: não, encontrei um homem que falou a respeito de todas as coisas. O povo, misericórdia, falou tudo. Mas por acaso esse não é o Cristo? Venham e vejam. Você sabe quando tem como se diz, um montinho, né? Pessoas conversando ali, sempre atrai olhares. Pode continuar, estava bonito aí, né? Sempre atrai olhares das pessoas. Certamente chegou um, chegou dois, chegou três. E as pessoas se aglomeravam e seguiu essa mulher. De repente a cidade toda foi atrás. E quando chegou ali, todos eles encontraram com Jesus. E quando eles viram de fato que a mulher estava falando era verdade, toda aquela cidade se converteu por causa do testemunho daquela mulher. Deus, Ele quer fazer isso com você. Deus quer te tirar lá do pó, lá do lamaçal, para que você se levante como testemunho vivo de Cristo. Que através da sua vida as pessoas venham crer que Jesus é Deus. E todos eles se converteram. Sabe que os discípulos ficaram admirados porque Jesus falava com aquela mulher. E Jesus falou: hoje nós vamos dormir aqui. Dormir aqui na casa desses impuros? Pois é. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vamos ficar aqui, vamos ficar com eles aqui. Sabe, queridos, por causa do testemunho de uma mulher
que realmente converteu o seu coração a Deus, toda aquela cidade foram salvas. Todas aquelas pessoas se encontraram com Jesus. Sabe, não contenta simplesmente Jesus somente para você, mas de vida. Compartilhe Jesus com as pessoas. Eu tenho certeza que você colocar no seu coração e dizer: a partir de hoje eu vou compartilhar Jesus com as pessoas. Você vai ver a alegria que vai transbordar do seu coração. É melhor dar do que receber, queridos. É melhor dar do que receber. Você pode ter certeza. É melhor você expressar, porque você recebe muito mais ainda. Quando você dá, a gratidão é muito maior ainda. E Deus quer ser um canal de bênção através da sua vida. Deus quer que você seja esse canal do amor de Deus. Sabe, se coloque de pé nesta hora. Nós estamos encerrando o nosso culto. Quero que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar com você nesta hora. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Talvez você já passou por inúmeras experiências ruins na sua vida. Talvez pessoas tenham te enganado. Talvez pessoas tenham mentido para você, tenham te prometido tantas coisas e não tenham cumprido. Mas eu quero dizer para você que Jesus é Deus. Ele tem poder para mudar o seu coração. Deus tem poder para mudar o seu destino. Entrega o seu coração para Jesus nesta manhã. Talvez as coisas não tenham dado certo, porque você tem tentado viver da sua maneira, do seu jeito, e você tem recebido tantas coisas que tem trazido tristeza no seu coração. Mas eu peço você nesta hora, se humilhe diante de Deus. Abra o teu coração. Peça a Ele e diga para Ele: Senhor, toma minha vida. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que esta mulher, a experiência que ela teve, eu também quero ter essa experiência com o Senhor. Eu quero ter essa experiência contigo. Oh Pai, se o Senhor realmente é puro e verdadeiro, eu abro o meu coração nesta hora, porque eu já confiei em tanta gente, mas eu nunca confiei no Senhor. Eu tive medo. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Confie. Dá um voto de confiança a Deus na sua vida, que Ele vai te transformar, vai te mudar. Ele vai te dar um sonho, uma esperança, um futuro. Talvez você nem sonha mais. Talvez as pessoas já tenham matado os seus sonhos, mas Jesus, Ele quer restaurar os seus sonhos nesta manhã. Jesus quer restaurar os seus sonhos nesta manhã. Jesus quer restaurar os seus sonhos. Tudo aquilo que foi perdido não se compara com aquilo que Ele tem para você. Pai, por isso nesta hora nós oramos. Se alguém entrou aqui, ó Deus, ó Pai, indeciso, talvez está prestes em tomar uma decisão. A decisão que você precisa, querida, querido, é você entregar a sua vida para Deus. Você vai entender o propósito qual você veio ao mundo. Você é filho de Deus. Você é criado por Deus. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor tocou nesta manhã. Ó Pai, que o Senhor verdadeiramente venha, ó Deus, ó Pai, tocar, Pai, em todos nós. Saiamos daqui, ó Deus, crendo que o Senhor é um Deus de segunda chance. O Senhor é um Deus de recomeço.
O Senhor é um Deus que faz coisas novas. Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada vida, por cada pessoa que entrou aqui neste lugar, e por aqueles também que nos acompanharam através, ó Deus, ó Pai, do YouTube. Pai, que o Senhor esteja visitando a cada um deles nesta hora, Pai, com as suas necessidades, ó Deus, ó Pai, com as suas súplicas, que o Senhor esteja ouvindo a oração de cada um deles agora, em o nome de Jesus, meu Pai. Amém